Olá pessoal, meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo eu vou falar sobre a capacidade efetiva que você pode utilizar no seu no-break ou na sua instalação em relação a sistemas de UPS, tá? Mais especificamente relacionado a data centers, mas você pode aplicar esses conceitos em outros setores da indústria, tá? Em se tratando de potência de saída. Inicialmente, vamos colocar alguns pontos aqui, caso isso seja para efeitos de projeto ou para alteração, ou para análise de uma estrutura existente, alguns pontos que é interessante você considerar. Tá? Então, aqui do lado esquerdo da tela tem um exemplo, né? Um sisteminha 1 mais um padrão. Isso, como eu disse, pensando em data center, né? Ou sistemas redundantes. Então, seria você ter um equipamento redundante do outro. Se um equipamento tem uma capacidade de 100 e o outro de 100, a capacidade da sua carga lá, do seu sistema, do quanto realmente você vai poder utilizar de potência, vai ser 100, né? Então, um exemplo básico inicial. E os pontos, né? Então, é o que você tem que verificar, né? A carga de saída em termos de a capacidade do seu no-break, né? Em termos de kVA e quilowatts, né? A corrente de recarga das baterias do seu no-break, né? Tanto a corrente configurada no seu sistema, quanto a capacidade da própria bateria, quantidade de bancos, né? Porque é isso, essa, essa corrente de recarga ela vai se multiplicando conforme a quantidade de bancos de bateria você coloca por UPS. A margem de segurança que você costuma praticar, ou a sua empresa, ou o seu setor pratica, tanto de saída quanto de entrada, podemos dizer assim, né? O tipo de carga que vai ser colocado nessa UPS, tá? E a capacidade da instalação como um todo, tanto antes do no break como depois, né? De repente você quer colocar um equipamento, quer até mesmo fazer uma substituição, colocar um no break com uma capacidade maior e aí você vai realmente surtir um efeito de você realmente poder utilizar essa capacidade. A sua planta vai suportar isso tanto antes do no break quanto depois, os equipamentos que tem depois, PAC, PDU, RPP, etc., né? E também uma eventual expansão futura de cargas, né? Então, esses são os pontos aí que eu acredito que sejam os principais, foram os que eu lembrei. Então, partindo aqui para um primeiro exemplo, onde nós temos um no-break que dá a especificação de saída em kVA e em quilowatts, né? Então, são valores diferentes em que se a gente fizer a conta aí, seria um fator de potência aí de 0,9 na saída. Bom, lembrando aqui que normalmente os no breaks eles têm, né, a dupla conversão, tal, né? Então eles têm um retificador e o inversor, onde normalmente eles são da mesma capacidade, a mesma potência. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter que descontar a recarga de bateria, né? Porque especificamente nesse momento em que ele estiver recarregando as baterias, ele vai estar se utilizando um pouco mais do retificador, né? Onde esse retificador ele não consegue entregar mais do que os 100% ali da capacidade do no break. Então, se você estiver usando 100% aqui na saída, teoricamente ele não teria uma sobra de capacidade para recarregar a bateria, tá? Então, vindo aqui para um exemplo de cálculo, né, onde aqui eu especifiquei um exemplo com dois bancos de bateria, né, onde cada banco teria uma capacidade, seria consumido aí 10 quilowatts, tá? Mas normalmente ela é configurada em termos de corrente, tá? Então você vai pegar lá a tensão de flutuação,
ou a tensão lá máxima de recarga vezes a corrente de recarga, né? A corrente máxima que está configurada lá e você vai chegar num valor de quilowatt e aí você desconta essa recarga da capacidade em quilowatt no break, tá? Então aí onde seria essa conta que está aqui em cima, né? Essa capacidade total menos a recarga da bateria. Aí você tira ali uma margem de segurança, conforme for a sua margem, 5, 10, 15%. E aí sim você vai chegar numa potência, que a conta é essa, na verdade, né? Aqui é a conta. E aí sim você vai chegar numa potência de saída que você realmente pode utilizar no seu no break, tá? E tem mais um detalhe, né? Então a condição é esse valor que a gente chegou aqui de 63 kW, né, de 90 para 63, ele tem uma condição que é o que? Se o fator de potência da carga for acima de 0,9, que é o fator de potência de saída do no break, você olha para o quilowatt, porque mesmo assim você não vai poder, mesmo que você tenha uma carga, vamos supor que o no break lá ele é 100, esse exemplo, 100 kVA 90 kW, e você colocou uma resistência lá, mesmo que seja num comissionamento, você não vai poder ultrapassar a potência em quilowatts. Você não vai poder colocar, ah, não, mas meu fator de potência é 1, então eu vou colocar 100 quilowatts aqui de resistência. Não pode, tá? Você vai ter que obedecer ali os 90, tá ok? Então, por isso que tem essa condição, né? Um exemplo para nós, se o seu fator de potência for acima de 0,9 da sua carga, que normalmente é, hoje em dia, né? Normalmente deveria ser, você vai olhar para o quilowatt, tá? E se ele for menor, você vai olhar para o kVA, né? Se ele for um fator de potência abaixo de 0,9, então você sempre vai olhar para o kVA, porque você vai chegar no kVA antes de você chegar no quilowatt da máquina, tá ok? Deixar essa setinha aqui. Bom, vou trazer ela para cá. Então agora trazendo, tem um exemplo aqui com um fator de potência de 0,85. Né? Então, seria o mesmo exemplo, né? Onde a especificação da máquina de saída dela está em kVAs e 85 kW. A conta é a mesma, a ideia é a mesma, tá? Porém, os valores, aí o valor, você chega num valor diferente de capacidade em quilowatts, bem mais baixo, né? 58 em relação aqui que deu 63. Então daria 58,5, aplicando uma margem de segurança de 10%, a mesma exemplo de dois bancos de baterias de 10 kW. E aí a condição seria acima de, se a sua carga ela tem um fator de potência de acima de 0,85, você controla ali pelo quilowatt, sabendo que você não vai poder exceder ali os 58,5. Se a sua carga tiver um fator de potência abaixo de 0,85, você olha para o kVA, sabendo que o seu kVA não vai poder ultrapassar lá os 68,8. Tá ok? Bom, agora como a gente já falou de fator de potência, de saída da carga, que na verdade quem é que determina o fator de potência é a carga, né? Então, os no-breaks mais atuais, eles estão especificando, o meu fator de potência é 1, tá? Eu forneço tanto em kVA quanto em quilowatt a mesma potência, e aí a sua carga que vai definir se o quanto que o no-break vai poder entregar, né? Então a principal diferença aqui é essa, né? Como normalmente o fator de potência da carga nunca é 1, né? E também ele especifica, tanto se for uma carga indutiva ou capacitiva, eu consigo entregar lá, esse exemplo aqui, os 200 kVA, né? Ou barra, por isso que é kVA barra quilowatt, na saída, né? Então, teoricamente, quer dizer, na prática, você vai sempre olhar o kVA, né? Você vai sempre olhar o kVA na sua saída, né? Para você não ultrapassar o quê? Os 200 ou o valor que você
cálculo lá que você determinou de acordo com as condições da sua planta, né? Só por fator de dúvida que seria o bypass interno, né? Que é um desenho de representando uma chave estática aqui, tá? Então, segue o mesmo padrãozinho, o exemplo aqui com 2 bancos de baterias, a capacidade total, desconta a recarga da bateria, aplica desse valor que seria aqui já o 180, né, que é o que você poderia entregar aqui. Aí desses 180 você tira a sua margem de segurança e coloca, e aí você determina o quanto que você vai poder realmente utilizar da capacidade no break para energização de cargas, tá? Como normalmente a carga nunca é resistiva, você já olha direto para o KVA e mantém ali para o KVA. Bom, muito obrigado por você ter chegado até aqui por este vídeo. É isso. Meu e-mail para dúvidas ou sugestões, ou se você precisa de algum cálculo nesse sentido, alguma informação que eu possa te ajudar, pode entrar em contato comigo através do e-mail, do YouTube mesmo, ou do e-mail contato_jmp@outlook.com. Muito obrigado, até mais.